Programa Fé Perfeita. Resgatar sua vida, não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Engrandecido seja o nome do Salvador Jesus. Desejo a você, a sua família, a todos que nos assistem neste programa, que as mais ricas bênçãos de Deus sejam sobre você. Ao te desejar as bênçãos de Deus, eu não poderia fazê-lo estando contrário àquilo que está escrito na palavra do Senhor. Nosso maior desejo é levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Quero apenas reviver isto na sua memória, de que não vale a pena sair de uma igreja e mudar-se, migrar-se para outra igreja. O que Deus está nos convidando não é sair de uma igreja para ir a outra igreja, é para voltarmos para a Bíblia. E quando voltamos a nossa fé para aquilo que está escrito na palavra, abrimos mão da nossa interpretação. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então você para e imagina que as pessoas, elas saem do catolicismo para um segmento evangélico, pensando que agora eu aceitei Jesus. Não, mudar de igreja não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar a sua palavra, porque Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é Deus, é a palavra feita carne. Então aceitar a palavra, aceitar Jesus, é aceitar a Bíblia. Aceitar a Bíblia não apenas um livro para se ler histórias da Bíblia. A Bíblia é um livro histórico, mas as suas histórias são proféticas, ou seja, Deus colocou animais, colocou figuras humanas com relatos de suas vidas aqui, apenas para tipificar milhões de outras pessoas que teriam aquele comportamento e viveriam aquela situação. Eu poderia citar, por exemplo, o Abraão, que é o pai da fé, e o chamado de Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Ora, Deus estava chamando Abraão, representando a todos que, através do longo período da história que a igreja passaria aqui na terra, seria chamado a deixar as tradições da família e as tradições da terra em que ele vive e peregrinar por uma terra que ainda seria mostrada, que é o novo céu e a nova terra. É apenas a figura daqueles que viveriam tal padrão. Então não é o fato de ler a história do Abraão, é entender que aquela história é uma profecia para a minha vida e para a vida de tantos. O Abraão recebe a promessa de um filho. Há um filho que está vindo para a igreja, que é Jesus Cristo, o qual Isaque era apenas a figura. E tantas coisas que aconteceram na vida de Abraão até que o filho apareceu, são os nossos problemas do dia a dia, as nossas peregrinações, as tentações, as fraquezas, até chegarmos ao momento em que olharemos face a face e tocaremos com as nossas mãos a palavra da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia foi escrita assim. Você vai ver animais, bestas, parábolas, sombras, árvores, rios, mulheres, tudo isto aqui figurando algum exemplo.
Minha maior preocupação com o povo o povo deixa a palavra por experiências extra-bíblicas, por sinais, sabe, por emoções, por dons, que eu quero dizer a todos que todos os dons relacionados aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, são muito fáceis de ser imitados pelo diabo, qualquer um deles. A sabedoria, a ciência, até mesmo a fé, porque aonde está a sua fé? Se está numa igreja, se está em uma outra experiência, ela é falsa, ela é uma imitação. E não adianta você querer fundamentar-se em parte da palavra. Jesus disse claramente: o homem não viverá apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isto é uma coisa que precisa ficar bem fundamentada em seu coração. Agora, é simples e fato. Se esta palavra diz para você não apresentar o seu corpo como instrumento de iniquidade ao pecado, aí você vai à praia, põe um biquíni, vai lá com uma sungazinha, suas pernas estão de fora, seus seios, você se veste mostrando o corpo, e a Bíblia diz para uma mulher vestir-se honestamente com pudor, e diz para um homem, sabe, não apresentar o seu corpo também, porque um homem, e nós, tanto homens como mulheres, somos templos do Espírito Santo. Cristianismo é viver e ser imitador de Cristo. Você acha que Cristo iria para a praia de bermuda, com um shortzinho aí na beira da praia? Ou estaria na condição que estão as mulheres hoje? Então, para um pouquinho. O diabo te enganou. Você saiu da palavra. Agora, sem falar que há milhões de pregadores que dizem que isto é bobagem, que isto está uma coisa ultrapassada. Se a Bíblia disser para uma mulher cortar o cabelo, não cortar o cabelo, ela vai cortar de toda maneira, porque a igreja dela, o parente dela, o pastor dela, a irmã da igreja também está de cabelo cortado, e ela não vai ser diferente. Então eu quero só dizer a você que as pessoas mudaram de igreja, mudaram de parecer, leem a palavra, mas estão enganadas pelo diabo porque não vivem a palavra. Vamos voltar a praticar, não é ser ouvintes, mas ser praticantes da palavra. Não tenha uma fé baseada em emoções. Não, eu quero bater e deixar isso bem claro. Mas você veja como é fácil as pessoas serem enganadas. Aqui na Bíblia, eu estou fazendo questão de ler aqui uma passagem na vida de Elias, que diz que não haveria seca ou não haveria chuva, e não houve chuva. E depois Deus o envia a encontrar Acabe, quando Acabe sobe para possuir uma vinha que a Jezabel, a mulher dele, havia feito uma trama para matar um homem que se negou a vender a herança do Senhor. Veja, eu paro para pensar nestes fatos. Nabote não quis vender e disse: Deus me guarde de vender a herança dos meus pais. Qual é a herança dos nossos pais para nós nos dias de hoje? Ou você acha que Deus colocou aquilo na Bíblia apenas para contar essa história? Não, este fato é profético. Sabe, há pessoas que morreram, 68 deles morreram para guardar a fé que a igreja iniciou no dia de Pentecostes. Os pais da igreja não são os pais pós-Niceia. Todos estes que são considerados hoje pela igreja como os pais da igreja, eu quero dizer para você, pais de uma igreja falida. Mas a igreja original de Jesus Cristo, que nasceu no dia de Pentecostes, a igreja realmente pentecostal, não é esta que carrega a placa Igreja Pentecostal fulana de tal. Você vai lá no fundamento, não tem nada do dia de Pentecostes. Se falarem para você que estão falando línguas, as línguas que se falaram no Pentecostes foram línguas nacionais, porque 16 nações entendiam.
Se falar para você que eles pregam a doutrina dos apóstolos, que são os pais da igreja, é mentira. Não creem no batismo em nome de Jesus, não se prega o batismo em nome de Jesus, não se pratica o batismo em nome de Jesus e muito pelo contrário, pastorzinhos ainda têm coragem de dizer que isto é falso. Sabe, então eu paro para pensar, os pais da igreja são os apóstolos e profetas aonde a igreja está edificada. Efésios capítulo 2, verso 20, a igreja está fundamentada no fundamento dos apóstolos e profetas, o qual Jesus Cristo é a sua pedra principal de esquina. Amigo, irmão, Nabote não quis vender, mas você sabe que hoje já se vendeu tudo que foi dos pais da igreja primitiva. É só você ser verdadeiro, coerente. Pegue a sua Bíblia e leia o livro de Atos e veja como era a igreja de Pentecostes. E depois você pegue a igreja que você congrega hoje e coloque ao lado. Era um coração da multidão dos que criam. A igreja está subdividida, com brigas, com todas as sortes de coisas. Será que tem alguma coisa que se assemelha à igreja primitiva? Não, foi vendido. Isto já passou de moda há muito tempo. O meu chamado é esse. Então Nabote não vendeu, morreu. E eu quero só lembrar você, 68 milhões de pessoas morreram por não crer na doutrina da Trindade, morreram por não negar sua fé, morreram por não aceitar o paganismo, que são muitos atos do paganismo que estão dentro das igrejas evangélicas, defendida hoje pelos pastores. Nabote morreu. Aí Deus mandou Elias dizer, olha, onde Nabote morreu, eu quero dizer que os cães vão lamber o teu sangue, Acabe. E quero dizer que os cães vão comer a carne de tua mulher Jezabel. Ali estava a profecia, aquela era a palavra do Senhor. Agora, o meu tempo já acabou. No próximo programa, eu vou lhe mostrar que a palavra do Senhor passa céu e terra, mas ela se cumpre. E aquele que quiser ficar fora da palavra, então será ungido para este propósito. No próximo programa nós vamos olhar esse assunto. Vamos orar, porque estou sendo chamado para parar. Pai querido, abençoe o povo, abra o entendimento, eu os estou chamando a voltar para a tua palavra. Peço que o Senhor dê a eles a oportunidade de acertarem contigo e dê a eles a bênção que necessitam para a sua sobreexistência aqui na terra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Programa Fé Perfeita.